gente, ter uma alegria nesse momento do país é para se comemorar. É o que eu vim hoje, comemorar. 15 anos, há 15 anos fazemos as 7 leituras. E no ano da pandemia, o pânico que nos deu da doença, o medo da morte e como sobreviver num ofício que é fazer teatro. O teatro é um fenômeno artístico que só ocorre quando existe um ator e pelo menos um espectador. Nós estávamos impedidos. Nós só tínhamos os atores, que por sinal corajosos. Aí surge quem? Mica Lins, a minha filha, que estudou teatro comigo, só Stanislavski, que estudou 10 anos. E o marido dela, que é de cinema, Sérgio Glasberg. E os dois entendem disso. Eu, minha gente, não sei como funciona o celular. E quando uso, mando mensagem trocada para as pessoas. A sorte minha é que eu não falo, não sou maledicente. Porque senão trocaria as mensagens, daria briga. E eis que nesses 2 anos nós fizemos e tivemos sucesso e continuamos com prestígio. Que é, tem pessoas que buscam fama. Nós buscamos o quê? Com o ofício nosso, ter um prestígio ao mínimo. Porque dinheiro a gente não ganha o suficiente. Então, que tenhamos prestígio. É diferente de quem busca fama. Então, temos recebido carta, mensagem e estamos encerrando com nada mais, nada menos do que o gênio da poesia. Fernando Pessoa, com seus personagens, os 3 personagens que ele criou, heterônimos. Então, nós estamos conseguindo, e a maravilha, fizemos no palco, sem plateia, mas já no palco. Os atores, todo mundo vacinado, porque São Paulo está dando uma demonstração extraordinária, todo mundo vacinado, segue os protocolos, mas não precisa fazer com as dificuldades que nós estamos fazendo, que hoje eu não vim para contar as dificuldades que fizemos. Fizemos com as dificuldades, mas exercemos nosso ofício e ninguém se intimidou e resistimos ao clima do país de agressividade e de perseguição aos artistas. Não adianta, quem estiver perseguindo, eu aconselho desistir, porque nós resistimos. E esse ano, então, ano do exercício de consciência, de que a democracia é um bem que nós temos que nos, como diz lá na minha caatinga, nos atracarmos com a democracia. Entendeu? E eu tenho a felicidade conquistada de ter o SESC como aliado, que o SESC de São Paulo também tem essa postura democrática. Apoio, abrigo para todas as linguagens, para todos os artistas, sem discriminação. Então, e olha o meu contentamento. Eu fui atriz quando era jovem, e quando veio o golpe, eu queria ser atriz brechtiana. Como não podia, que é um teatro de esquerda, me dediquei a estudar para ser professora. Frederico, que é quem criou a peça com os textos de Fernando Pessoa, foi meu aluno quando era adolescente. Eu acho 14 anos, ele disse que foi com 13. Durante anos ele foi meu aluno de teatro e de expressão corporal. Ele é um grande poeta, premiado, e um grande professor de português, um grande professor de literatura. E ele, esse ano, trabalhou, porque foi um ano que nós dedicamos à poesia. Pois não é que nos saímos bem, estamos animadíssimos que vamos voltar ao palco, e aí eu posso até voltar a ter uma certa graça,
porque as pessoas me acham engraçada quando eu apresento no palco. É noite. Em 1915, em Lisboa, em uma modesta casa, terminam de jantar Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Bem, agora que terminamos a ceia, podemos saber o que tem a nos dizer, né, Alberto? Por que a pressa, Fernando? Não sabes que cedo ou tarde eu falo o que precisa ser dito? Pensei que o mestre que estivesse com pressa, pois convocou a todos, não é? Não tenho pressa, Fernando. Tanto melhor. Não tenho pressa. Pressa de quê? Não tem pressa o sol e a lua? Estão certos. Ter pressa é crer que a gente passa diante das pernas. Ou que dando um pulo salta por cima da sombra. Não. Eu não sei ter pressa. Se estendo o braço, chego exatamente aonde meu braço chega. Nem um centímetro mais longe. Toco só onde toco, não onde penso. Só me posso sentar onde eu estou. Isso faz rir, como todas as verdades absolutamente verdadeiras. Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre noutra coisa. E vivemos vadios na nossa realidade. E estamos sempre fora dela, porque estamos aqui. Sim, sim. Eu já aprendi contigo a viver no presente, Alberto. Aprendeu o quê, Fernando? Vive. Dizes. No presente. Vive só o presente. Mas eu não quero o presente. Quero a realidade. Quero as coisas que existem. Não o tempo que as mede. O que é o presente? É uma coisa relativa ao passado e ao futuro. É uma coisa que existe em virtude de outras coisas existirem. Eu quero só a realidade. As coisas sem presente. Não quero incluir o tempo no meu esquema. Não quero pensar nas coisas como presentes. Quero pensar nelas como coisas. Não quero separá-las de si próprias, tratando-as por presentes. E nem por reais as devia tratar. Eu não as devia tratar por nada. Eu devia vê-las, apenas vê-las. Vê-las até não poder pensar nelas. Vê-las sem tempo nem espaço. Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê. É esta a ciência de ver. Que não é nenhuma. Bom, eu gostaria de ter sua calma, mestre, mas estou apreensivo. Vocês sabem como eu sou. Ah, eu sei bem. Por isso eu não confio mais em ti, Álvaro. Você não confia em você mesmo. Sempre invejou a segurança, o equilíbrio e a coerência do Ricardo aqui e tem ciúme da minha espontaneidade. Espontaneidade ou irresponsabilidade? Depois da última que me fez. E o que ele fez de tão grave assim? Como regressasse à Inglaterra, confiei a ele uma correspondência importante para que a entregasse a um amigo inglês. Pois ele nunca a entregou. Quizá a perdeu. O pior é que era uma coisa muito sigilosa, grave mesmo. Não foi bem assim. Fernando, pensas que não te conheço? Só pode ser coisa do Aleister Crowley, o bruxo, seu amigo. Com
continua com essas tolices ocultistas? Tolices não. Tolices não. Investigações filosóficas e metafísicas. Sei o que pensas do mundo, Alberto. Sei muito bem, mas... Metafísica? Metafísica bastante e não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. Entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou eu. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa. E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que ele chame de Deus? Ora. Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me parece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. É isso mesmo, mestre. Esse é o verdadeiro espírito científico. Essa é a sua visão do que falei, Álvaro. Mas eu prefiro não ser interpretado. Interpretar é encontrar mentiras nas entrelinhas. Isso mesmo, mestre. Saibas, Álvaro, que acima da verdade estão os deuses. A nossa ciência é uma falhada cópia da certeza com que eles sabem que há o universo. Tudo é tudo, e mais alto estão os deuses. Não pertence à ciência conhecê-los, mas adorar devemos seus vultos como as flores. Porque visíveis à nossa alta vista são tão reais como reais as flores. E no seu calmo Olimpo são outra natureza. Pois essa também é uma visão sua, Ricardo. Tão mentira quanto a do Álvaro. O misticismo, a filosofia e o espírito científico partem do mesmo erro. Encobrir a verdade com generalizações do pensar. E pensar é estar doente dos olhos. Mas assim teríamos de ignorar toda a filosofia ocidental e toda a poesia mística, Alberto. Fernando, eu li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico. E ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes. E os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem. E dizem que as pedras têm alma. E que os rios têm êxtases ao luar. Mas as flores, se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios, é falar de si próprio, dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora, eu não a compreendo por dentro. Porque a natureza não tem dentro. Senão, não era a natureza. Você fala na prosa dos seus versos. E é isso mesmo, mestre. A poesia é aquela forma da prosa em que o ritmo é artificial. Esse artifício, que insiste em criar pausas especiais antinaturais, diversas das que a pontuação define, embora às vezes coincidente com elas, é dado pela escrita do texto em linhas separadas, chamadas versos. Preferencialmente começadas por maiúsculas, para indicar que são como que períodos absurdos pronunciados separadamente. Não é mesmo, Fernando? Se o dizes. Então.
Você diz que a poesia é uma prosa em que o ritmo é artificial. Considera a poesia como uma prosa que envolve música, dom de artifício. Eu, porém, antes diria que a poesia é uma música que se faz com ideias e, por isso, com palavras. Considerai que será o fazer de música com ideias em vez de com emoções. Não é isso, Fernando? Se o diz. Mas pergunta-se, por que há de haver ritmo artificial? Responde-se, porque a emoção intensa não cabe na palavra. Tem que baixar ao grito ou subir ao canto. Não, meu caro. Com emoções fareis só música. Com emoções que caminham para as ideias, que se agregam a ideias para se definir, fareis o canto. Com ideias só, contendo tão somente o que de emoção há necessariamente em todas as ideias, fareis poesia. E assim, o canto é a forma primitiva da poesia, porque é o caminho para ela. Quanto mais fria a poesia, mais verdadeira. A emoção não deve entrar na poesia senão como elemento dispositivo do ritmo, que é a sobrevivência longínqua da música no verso. Não, você não poderia estar mais equivocado, Ricardo. Como dizer é falar e não se pode gritar falando, tem que se cantar falando. E cantar falando é meter a música na fala. E como a música é estranha à fala, mete-se a música na fala dispondo as palavras de modo que contém uma música que não esteja nelas, que esteja, pois, artificial em relação a elas. É isso a poesia, cantar sem música. Por isso os grandes poetas líricos, no grande sentido do adjetivo lírico, não são musicáveis. Como serão se são musicais? De nada serve o simples ritmo das palavras se não contém ideias. Não há nomes belos, senão pela evocação que os torna nomes. Embalar-se alguém com os nomes próprios de Milton é justo se se conhece o que exprimem. Absurdo se se ignora. Não havendo mais que um sono do entendimento de que as palavras são o torpor. O que pensas dessa discussão, mestre? Nada. E sinto sono. Olho e comovo-me. Comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado. E a minha poesia é natural como levantar-se o vento. Então vocês me consideram superficial ou mau poeta? Será que minha poesia é perda de tempo? Não. Nunca, mestre. São plácidas todas as horas que nós perdemos. Se no perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Não há tristeza, nem alegrias nas nossas vidas. Assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas decorrê-la. Tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira-rio, à beira-estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos. Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto. Não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores. Molhemos leves as nossas mãos no rio calmo para aprendermos calma também. Girassóis sempre fitando o sol. Da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Mestre, meu mestre querido, coração do meu corpo intelectual inteiro, vida da origem da minha inspiração. Mestre, o que é feito de ti nessa forma de vida? Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti, nem de nada. Alma abstrata e visual até os ossos, atenção maravilhosa ao mundo exterior, sempre múltiplo refúgio das saudades de todos os deuses antigos. Espírito humano da terra materna, flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. Mestre,
Meu mestre. Na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, na mágoa cotidiana das matemáticas de ser eu, escravo de tudo, como pode todos os ventos, ergo as mãos para ti que estás longe, tão longe de mim. Meu mestre, meu guia, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, seguro como o sol, fazendo o seu dia involuntariamente natural como um dia, mostrando tudo. Meu mestre, meu coração não aprendeu tua serenidade, meu coração não aprendeu nada, meu coração não é nada, meu coração está perdido. Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi. Depois, tudo é cansaço nesse mundo subjetivado, tudo é esforço nesse mundo onde se querem coisas, tudo é mentira nesse mundo onde se pensam coisas, tudo é outra coisa nesse mundo onde tudo se sente. Depois, tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Depois tenho sido como as ervas arrancadas, deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. Depois tenho sido eu. Sim, eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu, nem outro, nem ninguém. Depois, mas por que ensinaste a clareza da vista se não me podias ensinar a ver a alma com que a ver clara? Por que me chamaste para o alto dos montes se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Por que me deste a tua alma se eu não sabia que fazer dela como quem está carregado de ouro num deserto ou canta com voz divina entre ruínas? Por que é que me acordaste para a sensação e a nova alma se eu não saberei sentir se a minha alma é de sempre a minha? O poeta superior diz o que efetivamente sente. O poeta médio diz o que decide sentir. O poeta inferior diz o que julga dever sentir. Nada disto tem a ver com a sinceridade. Em primeiro lugar, ninguém sabe o que verdadeiramente sente. É possível sentirmos alívio com a morte de alguém querido e julgar que estamos sentindo pena, porque é isto que se deve sentir nessas ocasiões. A maioria da gente sente convencionalmente, embora com a mesma ou com a maior sinceridade humana. O que não sente é com qualquer espécie ou grau de sinceridade intelectual. E essa é o que importa no poeta. Tanto assim é que não creio que haja em toda a já longa história da poesia mais que uns 4 ou 5 poetas que disseram que verdadeiramente e não só efetivamente sentiam. Há alguns, muito grandes, que nunca o disseram, que foram sempre incapazes de o dizer. Quando muito há em certos poetas momentos em que dizem o que sentem. O meu mestre Caeiro é o único poeta inteiramente sincero neste mundo. O Fernandinho, fingidor e mentiroso, gosta de me provocar. Pessoa pequena, hein? Eu li sua carta, meu amigo. Eu entendi suas indiretas. E os dois pombinhos juntos riam da minha poesia. Serei eu, o poeta inferior? E vocês são o quê? Príncipes? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo.
que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sido enxovalhado e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão um príncipe. Todos príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não. São todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confessasse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, arre! Estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Então só eu é que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Poderão ter sido traídos mais ridículos? Nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, realmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Segue o teu destino, Álvaro. Rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade é sempre mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca a interrogues. Ela nada pode te dizer. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. Suas indiretas são ridículas, Álvaro. Como você falou das cartas de amor. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho eu passo, o que me falha ou finda, é como que um terrasco sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso, escrevo em meio do que não está ao pé. Livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir. Sinta quem lê. Calma, crianças. Hoje os chamei todos aqui para lhes contar algo. Ouça. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer da terra. E veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir, de segunda pessoa da Trindade. O céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem.
e subir para a cruz, está sempre a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça, e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. Seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro, que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo. Porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e justiça. Um dia, que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava ao ar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo aos outros. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas. E quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas, diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é um estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que Ele criou. Se é que Ele a criou, que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam de seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, menino Jesus adormece nos meus braços. E eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, meio douteiro. Ele é a eterna criança. Deus que faltava. Ele é o humano, que é natural. Ele é o divino, que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina. Essa é a minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, vai se falar comigo.
A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo. Tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. Meu ouvido atento alegremente a todos os sons. São as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos, e dois com acordo íntimo, com a mão direita e esquerda. Ao anoitecer brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo. E fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinha, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Belíssimo! Muito bom. É. Não lhes contei o meu sonho para que o avaliassem, e sim para lhes revelar algo importante. Que paralelo podemos traçar entre algo que Cristo viveu e nossa situação aqui hoje? Cristo, como nós, também amava a natureza? Cristo retornará como Dom Sebastião para nos salvar. Cristo também foi traído pelos seus amigos? Cristo também perdia paciência com os discípulos parvos que tinha. Vejam bem, estou numa ceia com meus discípulos. Lembra algo? A Santa Ceia. A última ceia. Sim. Estamos na nossa última ceia. E como Cristo, eu vou lhes revelar que um de vocês vai me trair ainda hoje. Como? Qual? Só direi que até o fim dessa noite, um de vocês 3 vai me matar.